Chegou o inverno e, com ele, o perigo de algumas doenças comuns nesta época do ano. Esta mudança climática faz com que o ar fique mais frio e seco. Desta forma, o organismo fica mais suscetível a doenças como resfriado, gripes. Pesquisas apontam que 7 de cada 10 idosos procuram consulta médica por problemas respiratórios ou dores reumáticas nesta época do ano. Os idosos devem ter um cuidado ainda maior, já que possuem um sistema imunológico mais frágil. Eu fui falar com um especialista em clínica geral e terapia intensiva, Dr. Cláudio Coelho, que nos contou sobre os cuidados necessários que os idosos devem ter nesta época do ano. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia. Quais doenças mais comuns no inverno? Bom, o que a gente mais costuma ver em atendimento de pronto-socorro ou até complicações aí são mais as parte respiratória mesmo daí. Você tem as doenças virais, as gripes, as infecções, sinusites, amidalites, que é muito comum nessa época do ano, pneumonias, que são mais complicações até de um quadro gripal, uma evolução de um quadro gripal, que é muito comum da gente tratar via pronto-socorro, tanto ambulatorial quanto até em internação. Em posto, até em hospital. Qual a diferença entre a gripe e o resfriado? Você considera um resfriado assim, uma doença menos sintomas, assim, um sintoma mais de coriza, um pouco de corrimento nasal, um pouco de dor no corpo, né? A gripe já vem um sintoma mais forte, né? Uma mialgia generalizada, uma dor muscular generalizada. Você tem aí fadiga, você tem náusea, vômito, às vezes até diarreia. Um sintoma mais forte, você considera até uma gripe mais leve, mais de via aérea alta, de nariz, garganta, mais um resfriado mesmo, entendeu? E quais os efeitos da gripe em pessoas idosas? Bom, a gente tem que lembrar que o idoso ele é uma pessoa mais suscetível aí e talvez aonde a doença ela vai ter um desenvolvimento mais fácil. Sempre que você pega na população normal, população não idosa, 10 pessoas com gripe são 10 sintomas diferentes. Às vezes tem gente que vem mais exacerbada a gripe, tem gente que vem com sintomas menos exacerbados. O idoso geralmente ele costuma vir com um sintoma mais exacerbado, com mais dor muscular, enjoo. Às vezes a febre não é um comum em idoso, o idoso ele não costuma ter tanta febre quanto a pessoa aí não idosa, né? E geralmente vem mais fadigado, falta de ar. Geralmente o idoso ele já tem comorbidades, já é uma pessoa que já fumou, já tem um pulmão comprometido, já tem um problema cardíaco. Geralmente às vezes o primeiro sintoma é uma descompensação do coração, uma descompensação de um diabetes, onde você vai ver depois é um quadro infeccioso viral, uma gripe, um resfriado ou até uma infecção bacteriana. Entendeu? Entendi. E quais os sintomas da hipotermia? Agora no frio, os idosos eles têm uma sensibilidade menor e alguns têm problemas de hipotermia. E quais são esses sintomas? Geralmente a gente costuma ver sintomas de hipotermia, é muito frequente com hipotermia mais severa, arritmias, coração, você ter disfunção de tubo digestivo, certo? E onde você tem que abordar precocemente para evitar complicações posteriores mesmo daí. Uhum. E o que a gente deve fazer? O que o idoso ele deve fazer nesse caso hipotérmico? Bom, a primeira coisa é procurar um serviço médico, procurar um posto de saúde, procurar um hospital, o que for mais próximo dele, né? E onde ele vai ser avaliado, vai ver todas as condições clínicas deles gerais, avaliação de pressão, frequência cardíaca, certo? Fazer uma avaliação geral, às vezes exames específicos aí conforme as alterações clínicas detectadas no começo, você faz um eletro, você faz exame de sangue, exames laboratoriais, onde você vai conseguir ter um diagnóstico precoce e um tratamento mais efetivo em cima de todo esse quadro aí. Essas temperaturas baixas, ela contribuem para o aumento das doenças reumáticas. Uhum. Qual que é a diferença entre artrite e artrose? Você tem artrite como uma doença onde você tem uma inflamação da articulação. Você pega uma articulação vermelha, quente, inchada, certo? E você considera uma artrite. A artrose são dores crônicas, né, onde a pessoa aumenta nessa época do ano as dores crônicas e você não tem um aumento da articulação, um inchaço muito frequente, você não tem uma vermelhidão da articulação frequente.
é uma dor que já vem de longo prazo mesmo daí. E há em casos em que a cirurgia deve ser feita? Olha, em casos agudos, raramente você opera, né? Você, de repente, tenta fazer um diagnóstico, você esfria um processo primeiro, de repente, num quadro de uma artrite, né? O que a gente chama de esfriar o processo, você tirar o processo inflamatório da articulação, anti-inflamatórios, analgésicos, repouso, né? Que é muito... a gente tem sempre que lembrar que, assim, as pessoas buscam o hospital, de repente, atrás de uma medicação. E de repente o tratamento, ele tem que tomar medidas em casa, assim, onde ele tem que fazer um repouso, compressa morna ou gelo, conforme o tipo de artrite. E isso, às vezes, é mais de 50% do tratamento. O tratamento ele não vai se valer se você não tomar as medidas que você tem que fazer em casa também daí. Só o remédio, às vezes, ele não vai funcionar sozinho em relação ao tratamento. Nesses casos, exercícios, é bom ou é ruim? Bom, quando você tem um processo de artrite numa fase aguda, é repouso, né? Agora, assim, quando você tem uma artrose, de repente você tem que fazer alongamento, você tem que fazer uma atividade física leve, até você estar melhorando a tua articulação, ou até um fortalecimento muscular, onde você consiga ter uma melhora clínica e você consiga a médio e longo prazo reduzir as dores. A alimentação, ela é fundamental para o envelhecimento bem-sucedido. Quais alimentos devem ser ingeridos para prevenir tais doenças, como resfriado, gripe? E não sei no caso da artrite e artrose, se tem algum alimento que vai ajudar na calcificação do osso. Bom, artrite e artrose, você não tem alimentos específicos, né, que comprovados cientificamente até hoje, que vão beneficiar, trazer esse benefício daí. Em relação a infecções virais, primeiro, você tem que se manter bem hidratado, que é fundamental para você prevenir um quadro infeccioso. Segundo, o contato com pessoas doentes, aí também você tem que estar prevenindo. Agora, em termos de alimentação, você ter uma dieta saudável, balanceada, legume, verdura, fruta, certo? É fundamental para você ter uma resposta às infecções, para você evitar de estar pegando essas infecções. Agora, nessa época do ano é muito comum as sopas, os caldos quentes, caldo verde, caldo de feijão. Auxilia? Auxilia, porque você além de você estar comendo alimentos mais saudáveis, você está se hidratando melhor. A sopa você mantém uma hidratação. Uma coisa importante da gente lembrar, o idoso nem sempre ele tem sede, às vezes você tem que lembrar dele estar tomando água, estar tomando líquido, e realmente no inverno ele reduz bem a hidratação própria dele. Então o que você puder estar hidratando de outras maneiras, certo? Com suco, sopa, seria muito interessante na prevenção de doenças crônicas infecciosas. Qual a quantidade exata de água que o idoso ele deve tomar por dia? Olha, assim, a gente coloca mais ou menos assim, tanto em verão quanto em inverno, verão às vezes um pouco mais pela perspiração da pessoa, em torno de 2 a 3 litros de água por dia, né? Desde que não haja um comprometimento cardíaco importante, que você tem que restringir líquido, em torno de 2 a 3 litros de líquido por dia, pelo menos, né? Não perca o próximo bloco. Eu continuo a falar com o especialista em terapia intensiva e clínica geral, Dr. Cláudio Coelho. Voltamos já.